matemática. E na aula de hoje nós estaremos vendo aí os conteúdos envolvendo divisão de monômios. Mas o que é isso, né? Vamos ver. Como que a gente faz para dividir monômios? Vejamos. Primeira coisa, dividir os coeficientes e depois as partes literais. Lembrando que coeficientes são os números e as partes literais são as letras, naquelas expressões algébricas, né, que envolvem números e letras, ok? E depois, vamos ter uma atenção aqui, ó, porque na regra de potenciação, quando a gente faz uma divisão, a gente tem as bases iguais, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes, ok? Vamos ver isso aí na prática como que fica. Peguei aqui dois exemplos. O primeiro, menos 35x², quero dividir por 7x. Então, ó, vamos olhar o sinal, que é a primeira coisa a gente olhar, né? Menos no primeiro, mais no segundo, menos com mais, dá menos. 35 dividido por 7 dá 5. X² dividido por x, essa é aquela regrinha que nós precisamos ficar atentos. Se eu tenho x no primeiro membro, x no segundo membro, os expoentes são diferentes, então eu vou subtrair os expoentes e vou repetir a base. Então aqui vai ficar menos 5x, ok? Por que menos 5x? Menos com mais dá menos, 35 dividido por 7 dá 5, e x² dividido por x, repete o x, faz 2 menos 1, e aí fica 1, e o 1 não precisa colocar, ok? Vamos na número 2. A número 2 é uma divisão que envolve fração. Então, primeira coisa, dividir a parte dos números, que é os coeficientes. Então, vamos olhar os números. Menos 4/5 na primeira fração, 4/3 na segunda. Quando a gente faz uma divisão que envolve fração, a primeira coisa é usar a propriedade de divisão de fração. Qual que é a propriedade? Repete a primeira fração e troca o sinal de divisão por vezes e inverte a segunda fração. Então, vai ficar assim. Menos 4/5, x elevado a 5y, é a primeira. Aqui era divisão, agora vira vezes. E a segunda fração, ó, 4/3 virou 3/4. E aqui, o x² y, que é a mesma coisa, né, do segundo membro. Então, repete. E agora, o que a gente faz? Olha só, quando a gente tem uma divisão de fração, né, a gente pode cancelar, ou melhor, quando a gente tem uma multiplicação de fração, onde o numerador e o denominador são iguais, a gente pode cortar, cancelar eles. Beleza. E depois, nós temos aqui, ó, y no primeiro membro e y no segundo membro. Se eu estou dividindo um pelo outro, eles vão ser cancelados também, ok? E depois, o que sobrou? Sobrou o menos, tá ali, 3/5 x², x elevado a 5 dividido por x elevado ao quadrado, eu vou repetir o x, então vai ficar x elevado a 3, né? 5 tira 2, 3. Repetiu o número 3, que estava na parte de cima, repetiu o 5, que estava na parte de baixo, menos com mais deu menos, e o x ao cubo, né? 5 tira 2, aqui ficou 3. Ok, pessoal? Olha, hoje, nesses formulários, né, no formulário de hoje, eu vou cobrar apenas essas divisões envolvendo monômios. Então, com essas duas explicações, já é possível vocês fazerem os exercícios do formulário, né? Na apostila de vocês também tem mais exercícios que envolvem divisão de monômios. Está lá na página 108 até a 111. E feito o formulário, clica no botãozinho de enviar, sua resposta será enviada e a gente se vê na próxima aula, ok? Grande abraço para vocês e até lá!